Você é autoconfiante? Acredita em você? Eu sou Kênia Scheibe e no programa Reviver de hoje nós vamos falar sobre isso. A autoconfiança se refere à percepção de ser capaz na realização das mais diversas atividades. Ela é a crença em nossa capacidade. É acreditar que se vai ter um desempenho positivo. Quem acredita assim, assim será. Uma pessoa autoconfiante irradia uma energia que demonstra segurança, força e preparo. O resultado se revela em várias áreas da vida. Foi o que aconteceu com a médica doutora Marina Thompson. Marina, querida, que alegria te receber aqui no programa. É um prazer, Kênia, muito bom. Muito bom ter você aqui. Marina, como foi isso na sua vida? Você desenvolveu essa autoconfiança? Como que foi? Sim, Kênia, muita coisa mudou, sabe? Eu não cresci uma adolescente, uma adulto jovem com muita autoconfiança, com muita autoestima, não. Então, isso foi tendo que ser desenvolvido. E a mudança é geral, né? É imagem, é postura, é fala. Lógico, muito preparo, você dominar aquilo que faz, mas é de comportamento, né? A atitude. É, isso mesmo. E você, então, na adolescência, você tinha essa dificuldade? Você não se sentia capaz? Não. Não me enxergava com a verdade que eu sou, mesmo sabendo das conquistas e tudo, eu não trazia aquilo à memória. Aquela história de traz à memória aquilo que você fez de bom, que te dá esperança, que te dá energia, eu não conseguia fazer isso. Gente, isso é tão impressionante, né? A doutora Marina, gente, ela veio como minha cliente, depois ela se tornou minha médica, ela é uma dermato maravilhosa, e ver ela hoje e contar essa história é muito impressionante, porque existe, às vezes, uma distorção da realidade. Eu não consigo me enxergar exatamente como eu sou. Isso traz consequências muito sérias. Essa insegurança que provoca faz com que você se limite. E como foi que você foi percebendo isso? Ou você não percebia? Eu percebia, mas eu não conseguia localizar, identificar. E aí, com o nosso processo de coaching, eu fui tendo consciência do que eram as crenças limitantes. E eu vi que eu tinha muitas crenças limitantes. Assim, eu estava amarrada num passado, numa época que já não existe mais. Aquela Marina de 20 anos atrás não existe, hoje eu sou outra, né? E aí, ter consciência disso foi o primeiro passo. E daí em diante foi destravando e foi seguindo, graças a Deus. E você mesmo assim, você foi fazer medicina, você teve alguma... na hora de fazer, você achou que você não era capaz? Sim. Eu fiz veterinária antes, né? Então, bem novinha, fui fazer veterinária. Eu nunca quis fazer medicina. E eu fui fazer medicina depois que eu já tinha feito mestrado. Então, gente, eu pensava... olha que incrível essa história, olha isso. Então, eu pensava assim, já casada, com quase 30 anos, vou fazer medicina, enfrentar, né, no vestibular aquele pessoal que saiu agora do ensino médio. E eu me apegava na fé mesmo, assim, vou fazer minha parte e se for vontade de Deus, se for o propósito de Deus, as coisas vão encaminhar. E assim foi. Olha só, sorte a minha, né? Sorte a nossa, aquele cliente dela. Gente, olha que impressionante. Eu recebo muitas pessoas que falam assim, Kênia, eu já passei da idade para fazer tal coisa. Eu acho que já não dá mais. Gente, sempre é tempo. Faltava ali, né, talvez um autoconhecimento. A gente é muito novo quando vai decidir o que vai fazer para a vida inteira. E a gente não precisa ficar preso nisso, a gente pode sempre mudar. Sim. Hoje, eu sou professora na faculdade que eu estudei. Olha só, gente. É uma honra. E aí eu tenho alunos lá que criaram filhos, que aposentaram, assim, 60 e poucos anos e foram fazer medicina. Então, essa ideia de não é tempo, isso não existe. Isso é real. Esses dias eu escutei uma cliente, eu não lembro quem foi que me contou, que uma da família, uma pessoa da família foi fazer medicina com 70 anos. Né? Então, olha que incrível, porque as pessoas enxergam a medicina assim, não,
isso tem que começar muito nova. Não é, gente, né? Sempre é tempo. Para tudo que a gente se dispor a fazer, é tempo. E aí, como que foi que você percebeu, assim, a veterinária não era para você? Foi durante o mestrado. O meu mestrado, eu fiquei metade dele no Hospital das Clínicas. E assim, eu sempre falava que eu gostava de bicho, fazenda, nunca pensei em gente. E aí eu ia para lá cedinho começar os atendimentos com o pessoal da medicina, e aquilo começou a me cativar. Eu sentia que eu podia fazer diferença na vida das pessoas. E aquilo foi tocando, tocando. E aí os alunos falavam comigo assim, Marina, você leva jeito. Eu falei, vocês estão doidos, eu só estudei minha vida inteira. A professora, que era minha orientadora, também falava, Marina, faz medicina. E eu fui, no decorrer de um ano, sentindo. Quando acabou um ano, eu não queria sair de lá. Olha só, você falou uma coisa que me veio aqui à memória, é o seguinte, essa pessoa que estuda, gente, que estuda, é por uma crença de não capacidade. Às vezes ela nunca se sente suficiente, então ela precisa estudar mais, ela acha que ela precisa mais, e aí vai para o mestrado, vai para o doutorado, vai para o pós-doutorado. Às vezes, lógico, tem uma carreira a seguir, mas quando essa pessoa não se sente capaz, ela faz aquilo para provar para ela que ela é capaz. E às vezes está no lugar errado, né? Acho que tem muito assim do provar para ela e para aqueles que nos amam. Exatamente. Que a gente tem vontade de orgulhar os pais, a família, né? Então, você quer ser o melhor possível dentro da sua área. Não só uma realização pessoal, mas todo filho quer orgulhar os pais, né? Sim. E às vezes eu preciso me sentir importante. Como que eu faço isso? Trazendo valor. Às vezes, onde que eu vou colocar valor? Naquilo que eu faço, que eu mostro que eu faço bem feito, e aí muitas vezes a pessoa cai num perfeccionismo que é muito perigoso, para que vejam valor nela. E aí está disfuncional. Sim. E você chegou ali no Reviva, já tinha passado, já era médica, estava fazendo tudo, mas ainda tinha uma crença de incapacidade, sim, né, Marina? Sim, demais. Eu tinha muitas crenças de escassez, sabe? É tudo muito difícil, tudo muito... Enxergando muitos obstáculos em tudo. A própria crença de achar que a abundância, né? Não só financeira, não só material, mas em todas as áreas. Aquilo não era para mim, porque senti algum tipo de culpa e essas coisas foram caindo por terra. E aí é maravilhoso quando a gente vê que quando você está ali no seu propósito e que você vai destravando essas coisas, o universo vai decolando. É muito bom. As coisas cooperam, né? Sim. Para o nosso bem, elas vão convergindo para aquilo que a gente quer. E essa é uma outra questão muito forte, essa crença da escassez. Então, por mais que eu faça, então ela fez veterinária, fazia o mestrado, fez a medicina, mas eu não me sinto merecedora. Aí entra uma outra crença também. Eu não me sinto merecedora, porque eu tenho uma crença de escassez. Eu preciso ficar naquele limite. Então, mesmo que eu seja muito capaz, que eu veja o resultado, eu cresço, eu vou dar um jeito de ir lá pôr tudo a perder. E eu fico aqui nas minhas limitações. E aí eu não deixo abundar. Era assim, Marina? Eu sentia um pouco de culpa, por exemplo, de ver pessoas muito pobres na rua. E aí, quanto mais distância eu tinha daquilo, mais aquele sentimento me limitava. Por mais que eu fosse generosa, que eu fizesse doações, eu não tinha claro na minha cabeça que eu não iria mudar o mundo. Eu posso mudar o meu mundo e de quem está ao redor. Então, assim, as pessoas que trabalham comigo, eu faço todo o possível com generosidade, com amor, para que estejam felizes. E aí eu percebi que assim eu vou mudando o mundo. Sim. Mas que eu não crescer não mudaria nada, pelo contrário. Exatamente. Né? Eu gosto de falar muito assim, a gente tem essa tendência, né? As pessoas falam muito assim, eu vou mudar o mundo. Se você mudar o seu mundo, você já está mudando o mundo. Sim. Se você muda as suas crenças, se você muda a sua identidade, resgata quem você é, resgata a sua capacidade, o seu merecimento, isso vai reverberar ao seu redor. Sim. Vai reverberar em todas as áreas da sua vida. Família. Exatamente. E aí você muda a sua família, você muda a sua relação com os seus filhos, você muda a relação com os seus pais, você muda a relação com o seu trabalho. E aí você vê que se você abundar, é justamente o contrário. É essa abundância que vai te propiciar fazer muito mais pelo mundo. Mas está lá presa numa crença. Graças a Deus eu tive uma Kênia na minha vida. Lindeza.
É isso mesmo. Hoje eu percebo que, assim, ainda me pego com alguns pensamentos, mas eu já sei identificá-los e cortar esse pensamento. Mas eu fico igual doida, falo em voz alta, né? Aquelas repetições, palavras afirmativas, né? Profetizar coisas boas. Isso aí vai entrando na mente da gente, né? Igual você fica ouvindo coisa ruim todo dia, você passa a acreditar naquilo. Exatamente. Então, isso foi uma coisa que eu mudei também. Vão virando chaves, né? E essas chaves vão trazendo novos resultados. Porque se eu penso, sinto, eu vou comunicar a mesma coisa. Eu só vou mudar a partir do momento em que eu mudar os meus pensamentos, porque os meus pensamentos vão mudar os meus sentimentos. E aí eu vou conseguir mudar a minha comunicação. Se eu mudo a minha comunicação, eu mudo os meus resultados. E aí os resultados mudaram e vieram, né, Maria? Graças a Deus. Estão indo ainda, né? É um processo, né? Eu falo que assim, é um processo eterno. Ontem mesmo eu consegui vencer uma crença muito antiga que eu tinha. Às vezes as pessoas falam assim, Kênia, você não tem crença nenhuma mais, está tudo resolvido na sua vida. Gente, não existe ninguém que está pronto. A gente está sempre em movimento, a gente tem que estar sempre autoanalisando. Então, quanto mais você se conhece, mais você vai perceber o que você ainda não rompeu. O que falta para você ainda mudar o seu nível, né? Para que você possa sair desse lugar que você está para mudar de nível. E ontem eu consegui concretizar algo que era uma crença minha da infância e que eu venho trabalhando ao longo do tempo. Então, quando a gente tem crenças muito fortes, elas não vão ser assim, rápidas. É um processo. Então, eu falo assim, acaba o Reviva, está começando, né, Marina? Graças a Deus, começa, um recomeço diferente. É um renascimento. Então, agora eu tenho uma possibilidade diferente. Sim. Não é que está tudo resolvido na vida, mas tudo já está diferente. Só de acreditar que, além de poder, eu sou merecedora da abundância, já muda tudo. Muda tudo. E aí, o meu comportamento muda. Sim. Porque se eu acredito nisso, o meu comportamento vai mudar. E se o meu comportamento muda, as coisas vão entrando, então, nos lugares que elas devem e eu vou passando a ter esses novos resultados. É tão interessante que quando a gente vai vendo assim, essas crenças, no final, tudo está interligado, né, Marina? Elas estão, quando você acha que tem uma crença assim, não, é só aqui na capacidade, não, ela está lá na identidade. Cheio de raiz, cheio de quanto é lá. Então, eu falo assim, a gente tem que puxar o fio da meada, vamos lá. A gente começa pela identidade. Então, quando a gente entende quem eu sou, eu tenho convicção de quem eu sou, eu posso, então, gerar uma autoconfiança. Esse não é uma falsa autoconfiança, porque você está firmado em algo que você não é. Sim. E aí, qualquer vento... É uma estrutura fraca. Destrói. E põe tudo a perder. Então, esse é o começo. Então, quando a gente começou a trabalhar a identidade, você trabalha essa identidade, você vê, peraí, quem que eu sou? Quem que eu sou de verdade? Não pela lente das pessoas, mas quem eu de fato sou. Ou quem eu me reconheço que eu sou. E quando a gente vai descortinando isso, vai tirando, colocando cada coisa no seu lugar, então abre para as possibilidades virem. Gente, isso é tão importante que eu quero que você continue aí conosco. Nós vamos para um breve intervalo, mas nós vamos continuar esse papo aqui.